Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela sua graça salvadora, pela tua palavra, a qual hoje Ele ministrará ao nosso coração. E eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que tem como título Influencer. O pastor Eldo pregou no primeiro domingo, e ele pregou sobre o segredo de uma vida bem-sucedida. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o grande influenciador. Eu queria que você se colocasse de pé, para que juntos nós possamos ler a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida que o nosso Deus falará conosco nesta noite. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Feche os seus olhos para nós orarmos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças ao teu nome, e nós reconhecemos o teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por nos trazer até aqui nesta noite, ter escolhido este momento e feito com que todos nós nos reuníssemos aqui agora para te cultuar, Senhor. Um Deus que está presente, um Deus que está ativo em nossas vidas, nos ajudando, livrando, repreendendo todo o mal, nos guardando do perigo. É o Emanuel, o Deus conosco. É a tua palavra neste momento, Senhor, e nós confiamos simplesmente nela. Fala conosco, fala ao nosso coração. Hoje é noite de salvação, Senhor. Salva almas neste lugar, cura corações. É a tua palavra e o poder está nela, Senhor. Eu simplesmente um pecador miserável, debaixo da tua graça que é misericordiosa, Senhor. Me usa para os meus irmãos, Senhor, e que a tua palavra surja o efeito a qual o Senhor deseja que ela efetue em nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu assento, irmãos. Meus irmãos, o contexto desse
desse capítulo 14 é algo interessante e nós vamos trabalhar com ele nessa visão da influência. Talvez você tenha lido esse texto e não leu o capítulo 1 até o 13, porque é interessante como nós pulamos às vezes alguns textos, e a parte principal desse texto ele começa no 13, com essa narrativa que nós vamos trabalhar hoje, e logo depois do do versículo 21, do versículo 20 e o 21 em diante, nós vamos deparar com aquele episódio onde Jesus anda sobre as águas. Então os nossos olhos enchem para isso, e às vezes deixamos passar despercebido algo que também tem o poder de mudar a nossa vida. E o contexto aqui, desse trecho, dessa passagem, desse capítulo 14, ele narra a morte da primeira pessoa que Jesus influenciou antes mesmo de nascer. E durante o capítulo 14 nós vamos ver alguns nomes conhecidos entre os evangelhos. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, você vai começar a olhar a partir do versículo 1, você vai ver o nome de Herodes, conhecido na história bíblica como Herodes Antipas, o tetrarca, o governador daquela época, governava ali entre Galileia e Pérea. Nós vamos ver também Filipe, que é irmão de Herodes, também conhecido na história bíblica como Herodes Filipe. Veremos também Herodias. Herodias aqui, irmãos, ela era sobrinha de Herodes, e Herodes Filipe, o seu tio, casa com ela. E nesse contexto, neste casamento, que lá em Levítico capítulo 16, vai dizer para nós que é um incesto, porque é um tio casando com a sobrinha, nasce uma menina chamada Salomé. Só que não só essa questão do incesto que está dentro desse contexto do capítulo 14, as coisas tendem a piorar mais um pouco, porque Herodes Antipas, irmão de Herodes Filipe, ao visitá-lo na sua casa, ele se apaixona pela cunhada. Então o Herodes, que é o governador, o Antipas, ele decide se separar da sua esposa. Herodias, sua cunhada, também separa de Filipe, e os dois se unem em um matrimônio. E é aqui nesse contexto que João Batista está entranhado nas entrelinhas, porque nesse contexto João Batista, ele está encarcerado, porque João Batista condena a atitude de Herodes, e agora ele condena mais ainda, porque ao invés de ser só um incesto, agora é um incesto e um adultério. Só que algo acontece entre o versículo 1 até o versículo 13, que é o aniversário de Herodes, e Salomé, a sua enteada, ela dança para Herodes, porque era comum isso acontecer numa festa onde se encontravam os governantes. E Herodes, ele fica fascinado pela sua enteada e ele declara com a sua própria boca um juramento. Ele diz que o que Salomé quisesse, ele daria, até a metade do seu reino ele daria. E Salomé aqui, ela está influenciada pela sua mãe Herodias, porque estava muito nervosa com João Batista, porque João Batista, desde o seu primeiro matrimônio com Herodes Filipe, João Batista vem condenando o relacionamento dos dois, e depois ficando pior ainda por conta do adultério agora com o seu cunhado. Herodes, ao fazer esse juramento para Salomé, Salomé é influenciada pela sua mãe Herodias. Ao invés de pedir a metade do reino de Herodes, ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes manda que decapitasse João Batista. E quando eu disse para você que a morte da primeira pessoa influenciada por Jesus,
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44, porque é no versículo 13 que Jesus recebe a triste notícia que João Batista tinha morrido e tinha sido sepultado, agora aqui nesse versículo 13 em diante. E como eu disse que João Batista, parece que esse microfone está falhando, não está não? Está tranquilo? Qualquer coisa você me fala que eu troco. Então, nesse contexto, os discípulos de João Batista vão até o cárcere, pega o corpo de João Batista, sepulta o corpo de João Batista e volta até Jesus para dar a notícia que o seu primo, o seu amigo, o seu primeiro seguidor, vamos dizer assim, seu primeiro influenciado, partiu para a glória. E quando eu disse que é o primeiro, irmãos, porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41 e 44, Lucas vai fazer uma narrativa da seguinte forma, preste atenção comigo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, porque Maria foi visitar sua prima, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres. Isabel falando com Maria: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? E aí entra o nosso contexto aqui, olha. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre se agitou-se de alegria. João Batista não conhecia Jesus, não tinha condições, um no ventre de Maria, outro no ventre de Isabel. Mas Jesus, ele já é um grande influenciador a ponto de, antes mesmo de nascer, ele já influencia João Batista no ventre de sua mãe. E por isso o tema da nossa mensagem, em dizer que Jesus é o grande influenciador. E é nesse contexto que Jesus recebe as notícias de João Batista falecido, e ao mesmo tempo, os seus seguidores, os seus discípulos, também chegam a Jesus, porque os discípulos tinham ido, lá em Lucas 9, capítulo 10, vai narrar que Jesus tinha enviado os seus discípulos para próximo ali a Genezaré. Eles estavam fazendo missões ali naquele lugar. E eles ficaram por um tempo ali, Cafarnaum, rodando por ali, pregando o evangelho. É nesse tempo que os discípulos de João Batista chegam e juntamente os discípulos de Jesus retornam da sua viagem missionária. E é no versículo 13 que Jesus então decide sair da onde ele estava. Mas ele não sai por medo de Herodes nem de Herodias. Ele sai pela tristeza que estava no seu coração em perder o seu primo, aquele que abriu o caminho para o evangelho naquele tempo. E também Jesus precisava descansar, porque os seus discípulos estavam chegando de uma caminhada contínua de pregação do evangelho. Então Jesus decide no versículo 13 sair da onde ele estava. Mas como o pastor Eldon disse na mensagem passada, no domingo passado, ele disse que Jesus era muito bem sucedido naquilo que fazia e naquilo que ensinava. E na verdade ele não era. Na verdade ele era, ele é e sempre será bem sucedido em tudo que ele faz. Ele é o grande influenciador. E é possível nós observarmos a grande influência de Jesus no versículo 13, porque é no versículo 13 que Jesus ele entra num barco restritamente. O nosso texto que nós lemos, nessa versão da NVI, ele diz que ele entrou no barco em particular, mas a influência dele é tão grande,
que mesmo ele entrando no barco em particular, nós vamos ver na narrativa do texto, que as multidões o viram entrando. E quando nós vamos lendo do versículo 13 para o 14, nós vamos vendo uma cena muito importante, que porque Mateus está dentro do barco com Jesus, e ele vai narrando que ao ponto que o barco se afasta das margens, os discípulos os seus seguidores, eles vão rodeando toda a margem do mar da Galileia, mesmo Jesus saindo em particular. E aí nós vamos encontrar uma outra cena, que é essa mesma cena, esse mesmo contexto, só que agora no olhar de Marcos. E olha comigo para você ver em Marcos capítulo 6, versículo 33 e 34, Marcos ele vai narrar essa cena, e o que eu quero que os irmãos guardem no coração é que ele saiu em particular, mas a influência dele era tão grande sobre as pessoas, como é de fato sobre a nossa vida. E se vocês estão aqui hoje, foi porque em algum momento ele influenciou vocês. Então Marcos no capítulo 6, versículo 33 e 34, ele vai dizer assim: mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós temos uma outra cena do mesmo contexto, só que agora na visão de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 11, olha como que Lucas olha para essa cena. Ele diz assim: mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram, eles as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Nós vamos encontrar a mesma cena, irmãos. Eu fico impressionado com os evangelhos, por conta que cada um tem o seu ponto de vista em trazer para nós hoje a perspectiva de como eles entenderam aquele momento. João, em capítulo 6, no versículo 2, ele vai dizer assim: e a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado entre os doentes. O detalhe entre esses evangelhos é que em todo momento ele se retira, e em todo momento há uma multidão o seguindo. Ele é o grande influenciador. Agora, uma pergunta que não se cala dentro de mim é: o que é capaz de fazer com que essa multidão ela se dispusessem a vencer qualquer obstáculo para estarem na companhia de Jesus? Porque nos evangelhos nós vamos ver essa mesma multidão indo a pé, outros correndo, mas o que faz, o que leva, ou quem sabe, o que te levou você estar aqui nesta noite? Porque nós somos como essa multidão. Os evangelhos não narram para nós toda a fala de Jesus. Em cada um você vai ver um detalhe: ele curava, ele falava do reino, mas a multidão o seguia, como nós hoje, no nosso tempo, estamos seguindo. E o que me faz fazer essa pergunta, e eu queria que vocês fizessem a vocês mesmos: o que é capaz de fazer que uma multidão seguisse a este homem? E eu quero destacar duas razões só, dentro do texto e dentro do contexto, que vai fazer com que nós entendamos o que levou essa multidão, e talvez hoje
você entenda o que te influenciou está aqui, ouvindo esses louvores, ouvindo as orações e ouvindo essa mensagem para os nossos corações. E eu entendo que a primeira razão que levou aquela multidão e talvez te trouxe aqui nesta noite, te influenciou a você estar aqui nesta noite, é que Jesus tem compaixão com todos ou para com todos que Ele influencia. O versículo 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu a tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu queria trazer para os nossos contextos da nossa vida, quando nós estamos cansados do nosso trabalho e quando nós chegamos em casa e o nosso desejo é descansar. Talvez Jesus naquele momento, quando decide sair com seus discípulos daquele lugar, o desejo dele, Marcos vai narrar, que o desejo dele era de descansar e ouvir os seus discípulos. Talvez neste momento, quando Jesus desce do barco e olha aquela grande multidão, talvez se fôssemos nós no lugar de Jesus, nós diríamos: por que vocês vieram? Eu saí escondido para que ninguém me visse, para que eu pudesse descansar, porque eu estou cansado. E vocês estão aqui, vocês poderiam voltar um outro dia. Quanto de nós, às vezes, fazemos isso? Porque estamos cansados e alguém quer ouvir uma palavra nossa, ou às vezes uma mensagem do WhatsApp, que nós não respondemos. Mas Jesus não faz assim. Jesus, ele não falou isso que nós acostumamos falar, quando estamos cansados e quando não queremos atender, quando nós tiramos o interfone do gancho para quando as pessoas apertarem, a gente não vai nem ouvir, não vai atrapalhar o nosso descanso. Jesus não faz isso. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque você acredita que Ele não é como nós. A nossa influência é pouca, a nossa influência, ela é rompida, ela vai até certo ponto. Quando aquilo começa a nos atrapalhar, nós rompemos com tudo, e nós queremos é descanso, e não recebemos todos aqueles que nós deveríamos receber. Mas Jesus não é igual a nós, e é por isso que eu tenho essa razão e essa certeza, que o que influenciava aquelas pessoas era a compaixão de Jesus para com elas. Há uma versão que diz que ele sentiu forte compaixão por eles. E aqui eu quero trazer algo para os irmãos que me maravilhou quando eu pesquisei. É que o termo grego para compaixão aqui, irmãos, ele traz a ideia para nós de mover-se, de ser movido de uma grande paixão. E aí o texto ele vai mais fundo, o historiador ele vai mais fundo, que ele diz que é um sentimento que é tão forte, que significa vir das entranhas, do íntimo, lá de dentro. Só que há um detalhe para essa palavra, porque essa palavra, esse vocábulo usado para compaixão, ele nunca na Bíblia, você não vai encontrar ele na Bíblia qualificando uma atitude de homens ou de mulheres. Em momento nenhum você vai encontrar este termo, que é transliterado para nós por compaixão, num contexto humano, o homem, a mulher, tendo essa compaixão, esse sentimento que vem das entranhas, não tem. Na Bíblia, toda vez que ele aparece, ele está se referindo ao comportamento de Jesus, e ele caracteriza algo que é da divindade de Jesus, e algo que é a maneira que ele age por nós. Então por isso que eu tenho a certeza que a razão que te trouxe aqui nesta noite, e a razão que nos faz caminhar todo o tempo e a todo momento, é a compaixão que Deus tem para aqueles a qual Ele influencia. Não é o mesmo sentimento que nós temos, irmãos.
Entendam isso. Talvez você não parou para pensar, e eu quero fazer que você reflita o que eu estou falando. Talvez você não parou para pensar o que te fez você sair de casa neste domingo e te trouxe até aqui. Se foi algo que te trouxe, eu quero que você abra os seus olhos, que sejam materiais ou os olhos espirituais, e entenda que o que te trouxe aqui é a compaixão do grande influenciador. E eu quero destacar mais uma razão. Está lá em João capítulo 6, versículos 5 ao 6, é o mesmo contexto, na perspectiva de João. E essa segunda razão é o seguinte: Jesus não só influencia, Ele cuida e Ele discipula. Então, duas razões são possíveis para você estar aqui nesta noite. Se você veio por outra razão, nós vamos orar para que o seu coração entenda e que a sua mente se abra para você entender que você não veio aqui porque você quis. Ele te influenciou para que você estivesse aqui. E eu quero ir um passo além, mas dentro da palavra, eu quero te dizer que se Ele te influenciou a estar aqui, irmão, você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar em casa, como alguns dos nossos irmãos estão. E também estar em casa assistindo esse culto não limita o agir de Deus, porque o mesmo milagre que Ele pode fazer aqui, Ele pode fazer agora dentro da sua casa. Não tem limites para o nosso Deus. Jesus não só influencia, Ele cuida e discipula. Veja comigo João capítulo 6, versículo 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Mas olha o detalhe, no versículo 6, é a chave do texto. Fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Nós enganamos a nós mesmos, quando nós achamos que nós marcamos a nossa vaga para o culto, e nós estamos sentados aqui porque nós queremos estar aqui. Olha o texto, pois já tinha em mente o que iria fazer. Para nós não tem acaso, para nós não tem destino. Não foi o seu destino estar aqui, não foi o seu destino estar na sua casa agora, neste momento, nos ouvindo. Ele sabia, Ele preparou, Ele organizou, e Ele fez isso tudo, irmãos, porque além de ser um grande influenciador, Ele tem propósitos para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, eu não tenho poderes. Eu não sei qual é a sua luta, a sua batalha diária. Eu nem sei o que está passando pela sua cabeça neste momento agora. Eu só sei de uma coisa: Jesus está aqui, e Ele te trouxe aqui, e algo pode acontecer neste lugar. Milagres acontecem, e muitas das vezes nós não estamos observando o que Ele está fazendo. Deus trabalha no silêncio, nós temos que acreditar nisso. Preste bem atenção comigo, a influência de Jesus, ela não é algo místico, vivenciado em um momento de emoção, não. Vai além. Essa influência poderosa de Jesus, ela é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Jesus, Ele não te influencia para que você viva um momento de emoção. Jesus, Ele não te influencia para que você venha aqui
e simplesmente você ouve uma boa palavra e volta para casa. Não, Jesus ele te influencia, porque Ele quer fazer com que os planos dEle, Ele quer fazer com que você entenda que Ele tem planos para você, e que você tem que sonhar os planos dEle para você. Nós temos que conectar os nossos desejos aos desejos do Senhor. E não é difícil vivermos a influência do grande influenciador sobre nós, porque nós temos a Bíblia. Todos os influenciadores digitais, eles têm métodos, eles usam métodos, e aí ele abre, quando você entra lá, seja quando for no YouTube ou no Instagram, ele já abre os dados para provar para você que ele pode mudar a sua situação. Só que na verdade você não conhece ele, você não sabe nem se é verdade, você não sabe se aqueles dados são verdades. Ele mostra lá para você um aplicativo da conta, e a conta está com um dinheirão, e ele fala: olha, é muito fácil ganhar, é muito fácil resolver a sua vida, vem comigo. Mas você não conhece ele. Ele está falando aquilo e está mostrando algo para você que ele não tem como nem provar para você, a não ser se você for na casa dele, ou se você conhecer ele. A influência de Jesus é diferente. Não é você que conhece ele, é ele que te conhece. Não é ele que vai abrir um aplicativo para você e vai falar assim: olha, sua vida pode mudar. Não, não, não. Ele fez isso lá na cruz do Calvário e te deu a certeza que ele pode mudar a sua vida. E que não precisamos fazer nada. Não precisamos depositar nenhuma parte de dinheiro. O que precisamos é ser obedientes aos métodos dele. Estão todos aqui. Não tem dúvida. Estão todos aqui. E eu vou te falar melhor, para provar que não tem dúvida, ele faz na sua vida diariamente. Quantas vezes você se levantou e não sabia como resolveria o seu problema? Você não sabia, tinha acabado, a força acabou, aonde ir já não tinha jeito mais, já não sabia, já bateu em todas as portas, não resolveu, não tinha como resolver. Ele simplesmente, ele tem um método, mas ele aplica na sua vida diária. Lembra dos Salmos? O choro pode durar uma noite, mas vírgula, né, Jurandir? Vírgula, um pequeno espaço na sentença. Dentro do pequeno espaço ele muda. Foi assim comigo, é assim com vocês todos os dias das suas vidas. Se você não está vendo isso acontecer, se você não está vendo essa influência do nosso Deus, do grande influenciador, se você não está conseguindo ver isso, meu irmão, eu vou orar depois dessa mensagem, para que o Espírito Santo abra o seu coração, para que os seus olhos espirituais olhem e vejam o Deus, o grande influenciador, o Jesus que morreu na cruz, nos dando a garantia que a nossa vida ia mudar. Irmãos, não é fake news, está aqui. Todas as provas, e está aqui, ó, dentro do seu coração, todas as provas do que Ele já fez para você. E é isso que eu quero que você pense nesta noite, reflita. Esse testemunho desse grande influenciador na sua vida, que mudou a sua vida, o que tem guardado o seu filho, que não está aqui com você nesta noite, o grande influenciador, que uma certa vez você estava para morrer e Ele te deu o fôlego de vida novamente. É esse Jesus que guarda a nossa vida, que guarda a nossa família, que nos guarda, que nos tira do lamaçal do pecado, nos arrasta pela mão, nos dá um anel novo, uma roupagem nova para estarmos aqui nesta noite. Não foi você que decidiu estar aqui, irmãos. Esquece isso.
Não foi você que deu seu nome para marcar, foi o Espírito Santo que foi no seu coração e falou: marca, marca, porque eu quero mudar a sua vida. O nosso Deus não mudou. Os influenciadores digitais mudam. Uma hora eles estão trabalhando com determinado produto, outra hora eles mudam de produto, porque o outro produto dá mais dinheiro. Aqui o produto é sangue, derramado na cruz do Calvário. O que foi feito aqui por mim e por você não tem volta, não tem como voltar atrás, foi feito para a eternidade, e nós temos que sair daqui desta noite entendendo que Ele é soberano sobre a nossa vida. Quantos de nós estamos aqui nesta noite com pensamento no dia da manhã que nem nos pertence? Quantos de nós estamos aqui nesta noite? Quantos de nós, os meus irmãos que estão assistindo de casa, que não sabe aonde está o esposo, aonde está a esposa, aonde estão os filhos, mas você tem a convicção e a certeza que Deus está guardando. Você tem a convicção e a certeza que Ele está guardando, mas você tem a convicção e a certeza não porque eu estou falando, você tem a convicção e a certeza porque Ele fez isso por você na cruz do Calvário. E Ele faz isso todos os dias. Quando depois de um dia de trabalho, nós voltamos para o nosso lar e encontramos a nossa casa do jeito que nós deixamos. É esse influenciador que você tem que entender, que te influencia todos os dias. É esse influenciador que ele não te prometeu, ele cumpriu antes de te prometer. Que coisa engraçada! Quando nós vamos pesquisar sobre os influenciadores, ele te promete. Jesus faz ao inverso, ele cumpre para depois falar: eu estou fazendo, eu vou fazer, mas já está cumprido. No tempo e no espaço, porque Ele é soberano, Ele está acima do tempo, Ele rege o tempo, e nós às vezes olhamos para o nosso grande influenciador, achando que ele está preso dentro do tempo, e Ele não está. Ele tem um controle do mundo, de tudo que está acontecendo, e também do tempo. É claro que em alguns momentos nós não entendemos, mas tem coisas que nós nunca vamos entender, nós temos que aceitar, porque o contrato foi feito, e ele é eterno, e não volta atrás. O outro detalhe é que Jesus discipulou um pouco mais de 3 anos seus discípulos. Eles viram Jesus cuidando das pessoas, os discípulos viram Jesus curando, cego vendo, mudo falando, morto ressuscitando. Aqui nesse texto eles viram Jesus partir pães e peixes e alimentar mais de 5.000 multidões. Um pouco depois que eles cataram os 12 cestos, você vai ver na narrativa Jesus andando sobre o mar. Não para. O nosso influenciador, ele não para. Ele está sempre agindo no sobrenatural, para que tudo coopere para o bem daquele que ama a Deus. Os discípulos foram discipulados 3 anos e um pouco mais. Olha, eles ouviram tudo que Jesus falou, eles viram tudo que Jesus fez, eles aprenderam, porque aprenderam na prática, e não tem coisa melhor do que aprender na prática, mas mesmo assim, eles ainda não estavam preparados. Talvez a sua preocupação nesta noite, não é porque o seu influenciador não tem a força ou os métodos que você acha que deveria ter. Talvez é que você não esteja preparado ainda. Porque nós vamos ver que depois que Jesus morre na cruz, e ao 3º dia ressuscita, e ele vai estar com seus discípulos, e um certo momento na narrativa bíblica ele vai dizer assim: olha, agora é o momento de eu ir. Agora é o momento de eu ir. E quando ele fala que é o momento dele ir, os discípulos têm medo. Talvez você entrou aqui nesta noite com medo do que te espera lá fora ou amanhã. Eu quero dizer para você que o seu Deus
já está no amanhã. E se realmente você é um seguidor, se realmente você tem aprendido os métodos, Ele vai estar junto com você, para que você possa romper com todas as barreiras que estiver te esperando no dia da manhã. Eu quero fazer 2 aplicações para a gente terminar. E a primeira aplicação que eu quero fazer é que Jesus nos conhece tão bem, que é por isso que Ele tem compaixão de nós. Ele conhece os nossos temores, Ele conhece os nossos tremores. Eu não te conheço pelo nome. E nem todos que estão aqui. E talvez você pode falar algo que você não é, mas o teu influenciador, o grande influenciador, te conhece no íntimo. Ele não te influencia para te conhecer. O método é o reverso. Ele conhece, por isso que Ele te influencia. Ele conhece as nossas forças e a nossa ousadia, mas também Ele conhece a nossa fraqueza e a nossa limitação. Conhece os nossos acertos e também os nossos erros e pecados. E aí uma pergunta que eu faço para aqueles que frequentemente é influenciado por algum influenciador do nosso século: será que esse influenciador que te dá as dicas para que você dê a volta por cima na vida financeira, na vida amorosa e tantas outras coisas, será que esse influenciador, será que ele te conhece mesmo? Será que ele sabe mesmo quem é você? Porque Jesus, Ele sabe quem é você. Jesus, Ele não tem dúvida de quem você é. Será que esses influenciadores digitais que nós, por vezes, damos uma olhadinha lá, será que eles são capazes de nos receber na casa deles, sem nos conhecer? Será que esses influenciadores digitais do nosso século teriam compaixão de nós? A resposta é certa: não. Eles não teriam compaixão de nós. Eles não te conhecem, eles não me conhecem, aqueles que de vez em quando eu dou uma olhada lá no Instagram. Ele não me conhece, ele não vai ter compaixão de mim. Mas Jesus sim. Jesus diz na sua palavra que construiu uma morada para mim e para você. Olha só, Ele diz que Ele voltará para nos buscar e junto viveremos eternamente. O seu influenciador digital, ele nunca ficará com você eternamente. Na verdade, muitas das vezes, ele nem está nem aí para você. Jesus não. Ele construiu uma morada para nós. E Ele nos prometeu que viveremos com Ele eternamente. A influência de Jesus e os desejos que Ele tem por nossa vida não estão baseados no nosso potencial de dar a volta por cima, não. A influência de Jesus está baseada na vitória dEle sobre o mundo, na vitória dEle sobre a morte e sobre os valores do reino. É por isso que não falha. É por isso que a influência dEle não falha. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, quando eles envelhecerem, eles se lembrarão. Sabe por quê? Porque não está baseado nem em mim, que sou pai, e nem você que é pai. Está baseado, sabe em quê? Na vitória de Jesus sobre a morte, sobre o mundo e sobre os valores do reino. Não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. É isso que nós temos que entender. É sobre Jesus. E eu não sei o que está acontecendo com o meu tablet, que toda hora agora ele deu para desligar. Olha outro detalhe, irmãos.
Esse é o nosso grande influenciador. Abre, meu filho. Abre, me ajuda. Vamos lá. Falamos que a influência dele não está, nem o desejo dele não está pela nossa capacidade de darmos a volta por cima, mas sim na vitória sobre o mundo, sobre a morte, sobre os valores do reino. E eu estou falando isso com base em Lucas 9:11, irmãos. Porque Lucas 9:11 vai dizer que ele falava-lhes, para aquela multidão que o seguiu, sobre as coisas do reino, e curava-os, porque ele tem compaixão. Escuta outra coisa, uma segunda aplicação que eu posso fazer com base nesse texto e nesse contexto, é que da mesma forma que os discípulos não sabiam o que fazer, e como fazer para alimentar aquela multidão de pessoas, nós também, muitas das vezes, não sabemos o que fazer, e nem como fazer, em certos momentos da nossa vida, não é verdade? Nós estamos muitas das vezes como os discípulos, mas Jesus sabe o que precisa ser feito, e Ele nos ensina através da sua palavra, o que é necessário para termos uma vida bem-sucedida. E o detalhe aqui do fracasso que muitas das vezes nós vivenciamos na nossa vida, não é porque o nosso influenciador é ruim, ou porque o nosso influenciador nos influencia e depois vai embora, não. Os fracassos em algumas áreas da nossa vida, é porque nós somos desobedientes, nós somos teimosos, e é por isso que nós fracassamos. Pois Jesus nos influencia todos os dias para vivermos uma vida eficaz e satisfatória. E Ele faz isso através, sabe de quem? Do ajudador, que Ele diz no Evangelho de João. Do conselheiro, de João capítulo 14. O Espírito da verdade, veja comigo aí, João capítulo 14, versículo 16 e 18, 16 a 18, ele diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês, e eu não os deixarei órfãos. Viva a vida, tendo a certeza, meus irmãos, que você nunca estará sozinho, reconhecendo que nós somos dependentes da graça misericordiosa do Senhor. E eu concluo a nossa reflexão desta noite, dizendo para você que Jesus cuida de você, e você sabe disso porque você tem experiência com Ele, e o desejo dele é que você viva eternamente com Ele, e Ele pode mudar a sua história hoje. Lembra que eu disse no início, que eu não sei como que você entrou aqui nesta noite? Lembra que eu disse que eu não sei como está seu coração e a sua mente, qual tem sido a sua preocupação, ou as suas preocupações? Eu quero dizer algo para você nesta noite, nós vamos terminar essa reflexão. Nós precisamos ser obedientes aos métodos que o nosso influenciador deixou para nós. Se nós realmente vivermos fazendo o possível para colocar em prática todos os métodos que Ele deixou para nós, nós vamos viver uma vida melhor do que nós sonhamos para nós vivermos. Se coloca de pé para que nós possamos orar, em nome de Jesus. Deus tem uma vida, o que Ele pensa da sua vida, ou o que você pensa da sua vida, o que Ele tem para você é melhor do que você almeja. Você nunca pode perder isso da sua mente. Pode estar muito boa, mas o que Ele tem para você é o ótimo, e Ele vai fazer,
porque a Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra. Ou talvez a sua vida não está tão boa. Eu quero dizer para você nesta noite, pode mudar agora, neste momento. Não porque eu estou aqui, não é porque eu estou falando que pode mudar, é porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele mudou a vida de um ladrão, estando ainda na cruz, e Ele o garantiu que estaria junto com Ele no paraíso. Na cruz, no momento de maior aflição, Ele olhou para o lado e perdoou um homem. Ele pode fazer isso hoje para você. Ele pode mudar a sua história agora, neste momento. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o hoje e o eternamente. Vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou, mas você pode entregar agora as suas preocupações nas mãos do nosso Deus. Entregar no altar do Senhor as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas causas, as suas perturbações, o seu desejo, porque Ele pode fazer agora, neste momento, e eu creio em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos ouve através de Jesus, e com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu falei aqui foi a Tua palavra, Senhor. Tua graça, Teu amor, a Tua compaixão, algo que a Bíblia narra para nós que só vem do Senhor. Igual não há. Tua palavra diz que o Senhor esquadria o coração do homem e conhece. Diz que a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da medula. Meu Deus, eu não sei qual é as petições dos meus irmãos e as preocupações. E também não me interessa saber, o que me interessa saber é que o Deus que faz milagres está aqui, porque nós estamos aqui, reunidos num só propósito de cultuá-lo. Meu Deus, ministra ao nosso coração através da Tua palavra, trabalhada através do Espírito Santo, nos ensina a obedecermos as Tuas regras, os Teus mandamentos, os Teus preceitos. Muda a vida dos meus irmãos, como só tem mudado a minha, e eu preciso de um milagre do Senhor urgente. O Senhor sabe que eu preciso urgente de um milagre, Senhor. Tu sabe como está meu coração, meu Deus. E da mesma maneira que o Senhor me visita com o Teu Espírito Santo agora, eu sei que o Senhor pode visitar o coração dos meus irmãos, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração através da Tua palavra. Traz renovo espiritual para os meus irmãos, traz paz no coração, traz arrependimento, convicção de pecado e leva-nos a vivermos uma nova vida, garantida pelo Senhor na cruz do Calvário para nós. Visita agora em nome de Jesus, vá com os Teus anjos, aonde estão as preocupações dos meus irmãos, filhos, esposos, netos, primos, tios, pais. Visita eles agora, com a Tua palavra de cura, com o Seu despertamento. Abre os olhos dos Teus eleitos, Pai, chama pelo nome, traz para nós, para que possamos andar juntos com eles. Faz o Teu milagre na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Que a Tua palavra produza os frutos a qual o Senhor destinou para que ela fizesse, cumprisse na vida de cada um dos meus irmãos. Continua com a gente. Se há alguém aqui dentro dessa igreja agora, ou nos assistindo em casa, que tem algo para ser resolvido, que tem algo pendente,
que tem uma preocupação, que não sabe, uma dor dentro do peito, uma vontade de parar. Pai, por favor, através da Tua palavra, traz cura aos nossos corações, traz cura às nossas emoções, nos livra das armadilhas do diabo, das setas inflamadas contra a nossa vida e contra a nossa família. Nos dá vitória, Senhor. Continua cumprindo a Sua palavra em nós, mesmo que muitas das vezes nós somos falhos, mas nós acreditamos na influência da cruz do Calvário em nós. Traga os nossos queridos de volta para a Tua igreja, nos dê estratégia para ganhar almas, que não seja só pregações e louvores, mas que seja salvação de almas, olhos abertos, mentes e corações se rendendo aos seus propósitos e aos seus desígnios. Eu oro assim em nome de Jesus, tendo a certeza da nossa vitória, porque a Tua palavra nos garante que somos mais do que vitoriosos. Nós não lutamos uma batalha todos os dias, pensando se vamos ser vencedores ou não. Nós lutamos sabendo que nós somos vencedores, porque Cristo Jesus vai na frente, nos garantindo a vitória sobre tudo e sobre todos. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Que coisas novas aconteçam na sua casa. Que o Espírito da verdade, o ajudador, o conselheiro, esteja ministrando na sua vida ainda mais durante este dia. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.